Hoje tem, viu? Jogo de vida ou morte na Vila Belmiro. Ou tu morre, ou tu ainda continua vivo na Série A. Para o Vitória continuar vivo, tem que ganhar. Não é tem que pontuar, empatar, não. Tem que vencer. E eu começo pegando o gancho do último vídeo que eu falei muito sobre o Ceará. O Ceará teve suas vitórias improváveis. Contra o Cruzeiro no Mineirão, contra o São Paulo no Morumbis. Essas duas vitórias do Ceará colocam o Ceará numa situação estável no campeonato, de 13ª colocação a 7 pontos do Vitória. Se o Ceará perdesse um desses dois jogos, que era totalmente plausível, pelo péssimo futebol que o Ceará praticava fora de casa, naqueles recortes, o Ceará hoje estaria com 32 pontos. E estaria ali a 4 pontos do Vitória. Estaria numa situação um pouco mais preocupante. Estaria na 15ª colocação. Mas vencer é um jogo improvável. Jogando bem, mal, mais ou menos, irmão, tu tem que vencer fora de casa. O Vitória é o lanterna da Série A jogando fora de casa, com 5 pontos conquistados apenas. Pior do que o Sport, que conseguiu uma vitória contra o Grêmio, tem 4 empates e 10 derrotas, saldo de menos 16. O saldo do Vitória é de menos 20. Sofreu 29 gols, marcou 9. 8 só contra o Flamengo lá no Maracanã. Os últimos 5 jogos do Vitória fora de casa são 5 derrotas. Que eu até consigo enxergar evolução no futebol apresentado. Para mim, o Vitória evoluiu o futebol no jogo contra o Grêmio, mas perdeu por erros individuais. Por quê? Porque o time do Vitória é ruim. No jogo contra o Vasco, conseguiu competir legal. Pô, toma o gol, consegue empatar, virar, toma o empate, toma a revirada, empata, tem um jogador a menos por erro da arbitragem no 3-3. Antes do 3-3, Lucas Alter foi expulso. E aí depois tomou gol no último lance da partida com gol de GB. Então, assim, você viu um Vitória mais competitivo nos últimos 2 jogos. Para mim, melhorou o futebol do que era apresentado com Carille e do que era apresentado com Carpini fora de casa. Só que não adianta só melhorar o futebol mais, não. O Vitória tem que melhorar o resultado, melhorar o aproveitamento, vencer e empatar mais fora de casa. Caso contrário, não tem muito para onde correr. É tromba, é a Série B vindo a todo vapor. E aí vamos lá, tabela de classificação, só para atualizar aqui, né, a situação de tabela. Se o Vitória ganhar, vai a 31, encosta no Santos, todo mundo já sabe. O Galo perdeu nessa rodada, além de encostar no Santos, só vai ficar atrás do Santos pelo critério do número de vitórias. Ele vai encostar no Galo, que tem 33, perdeu nessa rodada. O Inter ganhou, chegou a 35. Vai terminar a rodada com um jogo a menos em relação ao Vitória, quando o Vitória joga hoje contra o Santos. Então assim, velho, não tem muito pra onde correr, irmão. Alô, Vitória, se tu quiser hoje voltar pro campeonato com força e quiser começar a calar minha boca, porque para mim esse Z4 já está selado, tem umas 4, 5 rodadas pelo menos, o Vitória tem que ganhar hoje na Vila Belmiro. Qualquer resultado diferente desse, o Z4 para mim continua selado, sacramentado. Só numa reviravolta muito improvável que o Vitória pode começar a calar minha boca e escapar da zona do rebaixamento. Vamos para as probabilidades rápidas, tá? O Sport, nessa rodada, perdeu mais uma pro Inter ontem, chegou a 99,8% de chance de cair. Se o Santos ganhar hoje do Vitória, essa probabilidade deve subir para 99,9%. Um dado estatístico para vocês. O Sport, mais uma vez, tá? O Sport ele tem que ganhar 10 dos próximos 10 jogos que lhe resta para escapar da Série B. Pelo amor de Deus, né? Se o Flamengo e o Palmeiras não vai fazer isso e não fez isso em momento nenhum da temporada, imagine o Sport ganhar 10 de 10, tá de sacanagem, né? Ó, o Juventude chegou à marca de 94,0% de chance de cair. E aí o Juventude pega hoje o Bragantino no Alfredo Jaconi. É um dos jogos aí para você tentar projetar uma sobrevida para o Juventude, para respirar por aparelhos. Mas, cara, se eu acho que o Vitória empatando hoje na Vila, chegando a 29 pontos, pra mim o Vitória já tá rebaixado, imagina o Juventude, mesmo ganhando, vai a 26 ainda. Tá muito longe, irmão, tá muito longe. A não ser que o Santos perca o jogo, né? E a Juventude vença, aconteça essa combinação de resultados para o campeonato ainda se manter um pouco vivo nessa briga aí, nessa disputa para não cair para a Série B. Mas ainda assim é um cenário bem difícil pro Juju, tá? Muito difícil, não é pouco não. Bom, vamos lá. Fortaleza, 90,4% de chance para cair, perdeu mais uma vez na rodada, ok. E o Vitória tá com 67,9%. Santos, 16,4%. Atlético Mineiro, 10,2%. Ceará, 5,3%. Aí vem o Inter, 4,4%. Corinthians, 4,0%. Grêmio, 3,0%. Bragantino, 2,0%. Cara, é como eu já falei aqui,
Acho muito difícil quem tem 35 para cima cair. Acho difícil o Galo cair pelo elenco. E o Santos também acho difícil cair pelo elenco que tem. Vem apresentando evoluções com o Vojvoda. Se ganhar hoje, para mim, sacramenta que não vai cair mais. Bom, mas enfim, dito isso, vamos lá, tá, gente? Primeiro, trazer aqui os palpites do GE. 6 votos para a vitória do Santos, 1 voto para o empate e 1 voto na vitória do Vitória. Fred Bruno palpitou diferenciado, arrojado o palpite de Fred. Ai, Lulu, calma aí, a mídia é contra o Vitória, tudo é contra o Vitória. Não, cara, não é que tudo é contra o Vitória, não. É que o seu presidente, Fábio Mota, é incompetente. Foi incompetente na montagem de grupo. O elenco do Vitória é fraquíssimo. Quantas contratações do Vitória nessa janela de julho, agosto, setembro deram certo? Quantos estão jogando bola na titularidade, agregando com gol, assistência ou jogando muito bem lá atrás? Camutanga, Aitor Cantalapiedra ajuda e só. Cadê Romarinho? Ninguém sabe, ninguém viu. Segundo o perfil Vedita do Vitória e tal, Vegetória lá, Romarinho tá fora dos planos do Vitória. Mas enfim, isso é um debate para um próximo vídeo. Romarinho não tá jogando nada. Cadê Renzo Lopes? A ajuda ali é muito pontual, também não é um grande centroavante, tá muito longe de ser. E vai ser titular no jogo de hoje para substituir Kaiser. Vamos ver se ele vai ajudar em alguma coisa. Cadê Ismael? Ninguém sabe. Rubem Rodrigues, também. Cadê? Cadê essa galera? Ou porque tá lesionado, ou porque não tá jogando nada. Enfim, combo de tudo isso. Cadê essa galera? Ninguém sabe, ninguém viu. Os que estão mais ajudando o Vitória é Camutanga e Aitor Cantalapiedra. É por isso que o Vitória tá na zona. Esse é o nível, pô. Tem muito pra onde correr, não. Então, assim, sim, o Santos é bem favorito para ganhar o jogo de hoje pelo fator Vila Belmiro. E aí, vamos lá. Primeiro, trazer aqui as escalações de Vitória e Santos pro jogo de hoje. O Santos vai com Gabriel Brazão no gol. Sim, faz uma temporada melhor do que Lucas Arcanjo. O Santos vai numa espécie de 4-2-3-1, né? O 4-1-2-1-2. O Vitória vai com um 3-4-3, como costuma aí nos últimos 4 jogos aí, sob o comando técnico de Jair Ventura. O Santos vai com Luan Pérez e Adonis Farias na zaga. O Vitória deve ir com Lucas Alter, Edu e Zé Marcos. E aí a informação é que Camutanga não joga porque tá cumprindo suspensão, tá? Então é um desfalque importante na zaga do Vitória pro jogo de hoje. Até porque fez um ótimo jogo no Bavi e é o melhor zagueiro, na minha opinião, do Vitória desde que ele chegou. Bom, eu coloquei aqui uma dupla de zaga hipotética com Luan Pérez e Lucas Halter, tá? Eu não sou nem muito fã da zaga do Santos, nem muito fã da zaga do Vitória. Mas enfim, é o que tem pra hoje. Na lateral esquerda, eu não conheço muito bem o Adonis Farias não, tá? Na lateral esquerda, Escobar ou Ramon. Ramon fez um ótimo jogo agora no Bavi. Foi um dos melhores em campo. Pra muitos até o melhor em campo, beleza. Mas na temporada, Escobar faz a temporada melhor. Na lateral direita, eu não gosto de Igor Vinícius, sendo bem sincero. Colocaria Raul Cáceres só porque ele fez um ótimo jogo no Bavi. Também não sou fã de Cáceres, mas ainda assim colocaria Cáceres nesse mano a mano aí. Acho que marca um pouco melhor do que Igor Vinícius e apoia um pouco melhor, mas pouca coisa, é uma grama pra lá ou pra cá. Na volância eu iria de Baralhas e Zé Rafael. Zé Rafael vem jogando muito bem no Santos, vem jogando um pouco mais avançado, como uma espécie de meia mesmo, vem fazendo gol, dando assistência. No jogo contra o Corinthians jogou muito bem, então Zé Rafael e Baralhas na dupla de volante. E aí, do meio pra frente, é Roleiser, Barreal, Guilherme e Lautaro Dias. Já que o Vitória não vai poder contar com Renato Kaiser, que é artilheiro do Vitória na Série A, com 8 gols marcados. Camutanga, Dudu, Eric, ponta direita do Vitória titular e Renato Kaiser, todos esses vão cumprir suspensão. Desses 4 que não vão jogar hoje contra o Vitória, que é contra o Santos, 3 desses eram titulares incontestáveis. Isso naturalmente cai o nível técnico do Vitória. Não tem pra onde correr. Então assim, tu olha pro mano a mano, tu olha pro fator Vila Belmiro, dá um 8-3 pro Santos. O fator Vila pesa, o Santos vem de um 3-0 contra o Corinthians na Vila. Beleza que perdeu, 3-1 na verdade. Beleza que perdeu pro Ceará, mas foi longe da Vila Belmiro, no Castelão, jogando muito mal. Mas ainda assim, como o fator Vila Belmiro pra mim pesa muito pro Santos, eu acredito que o Santos deve vencer o jogo de hoje e enterrar um pouco mais aí o Vitória na zona do rebaixamento. Essa é a minha opinião, tá? Agora, lógico, futebol, né, irmão? Tem uma bola de cristal pra saber o que vai acontecer no jogo, não. O time de Vitória vai jogar retrancado, o Santos vai ter a posse. E aí o Vitória deve jogar em transição, nos contra-ataques aí, explorando a velocidade de um Aitor Cantalapiedra, talvez de um Mateuzinho, né?
Só que é um Vitória mais lento, porque não tem Eric. Eric é um ponta muito mais rápido do que o Mateuzinho em transição. E Mateuzinho ainda não tá jogando a bola de Mateuzinho de 2024, né? O Mateuzinho Prime. Mas ainda assim é um bom meio atacante, sem dúvidas. Enfim, cara, vamos ver no que é que vai dar hoje na Vila Belmiro. O Vitória tem uma das piores defesas do campeonato. Quando a gente analisa aqui, ó, o Vitória sofreu 43 gols em 28 jogos. O ataque do Vitória é fraco, a defesa também. Só que o Santos também não tem uma defesa muito confiável. Então, teoricamente, deve ter um jogo hoje de gols. Talvez um 2-1 pro Santos. Já que o Vitória também vem balançando as redes, né? Fez 3 gols contra o Vasco, fez gol contra o Grêmio, fez gol no Bavi, 2 inclusive. Então o Vitória de Jair Ventura, no modo desespero também, vem fazendo gols nos últimos jogos. É difícil o Vitória passar em branco aí no recorte recente. Vem fazendo gol, irmão. Então assim, eu acredito que um jogo de hoje tá com muita cara de um 2-1 pro Santos na Vila Belmiro, tá? Bom, régua passada rápida em Vitória e Santos. Vamos passar aqui para Vasco e Fluminense. A situação é um pouco mais para cima da tabela, né? A rodada pro Vasco, ela foi boa. O Vasco não perdeu nenhuma posição. Posição porque o Bragantino ainda não jogou, mas o Grêmio perdeu, o Ceará perdeu, o Atlético Mineiro perdeu também. Então ninguém encostou ali no Vasco para chegar a 36 pontos, tá? E aí, seguinte. O São Paulo perdeu na rodada. Estacionou em 38. O Fluminense é justamente o confronto do Vasco hoje no Maracanã, com o mando de campo do Vasco. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai a 39. Passa o São Paulo. E se abrir G8, o Vasco pode pegar essa vaga no G8 aí, futuramente para uma pré-Libertadores. Eu acredito que o Vasco ele chega muito forte nessa reta final de Série A para pegar uma vaguinha aí na pré, viu? Pelo menos na pré-Libertadores. E além de passar o São Paulo, deve encostar no Fluminense que tem 41. Então é um confronto direto e é clássico. E o Vasco, para mim, é favorito. Por quê? Vem no momento melhor. Se você analisar aqui, ó, os últimos jogos do Vasco, o Vasco ele meteu 2-0 no Fortaleza lá no Castelão. O Vasco ele venceu também em São Januário por 4-3 a equipe do Vitória. Venceu do Cruzeiro, venceu do Bahia. Vem jogando mais bola do que o Fluminense. Que você analisando até o resultadismo, o Fluminense tá bem também, né? Nos últimos 5 jogos ele venceu do Juventude por 1-0. Jogando mal, eu acompanhei pelo menos os highlights, jogou muito mal, achou um gol no último lance numa meia mini bicicleta de Thiago Silva, perdeu do Mirassol por 2-1, um grande jogo do Fluminense que foi contra o Galo, se bem que todo time quando pega o Galo em casa tá jogando muito bem, caso do Corinthians que tava em crise e se recuperou contra o Galo vencendo muito bem. O Fluminense empatou contra o Sport na Ilha do Retiro, então assim, mas venceu do Botafogo também, então o Fluminense ele vem pontuando legal. Nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu outro. Mas em relação a desempenho, eu até consigo olhar com mais carinho para o desempenho do Vasco e consigo olhar com mais carinho para o elenco do Vasco do que para o elenco do Fluminense no mano a mano. Por exemplo, Léo Jardim fez uma atuação de gala contra o Fortaleza. Operou pelo menos em 5 milagres. Pelo menos. E aí você fala, pô, Heitor, mas como é que você tá elogiando a atuação do Vasco, sendo que o Vasco teve que contar muito com o Léo Jardim nos últimos jogos? Ou pelo menos no último jogo, porque o Vasco teve um jogador expulso. Isso pesa para análise também. Aí na zaga eu iria de Carlos Cuesta, jogador de seleção colombiana, e Thiago Silva, que vem jogando muita bola. Na lateral direita, PH, na esquerda, Piton. PH, seleção brasileira, Piton agrega mais do que René. Ponto. Volância, eu acho que eu iria com os volantes do Fluminense. Tietchan tá voltando de lesão ainda, tá se recuperando. Bom jogador, tava jogando muito, mas como ele tá voltando de lesão, não vou colocar Tietchan. Cauã Barros, muito bom primeiro volante. Fez um ótimo jogo contra o Fortaleza. É um pecado eu até tirar ele desse mano a mano aí. Mas Felipe Coutinho na meiuca, Nuno Moreira na esquerda e de centroavante Ryan. Na ponta direita eu só colocaria Canóbio pela temporada, tá, gente? Canóbio jogou mais na Série A do que o próprio Andrés Gomes, só por isso. Então eu colocaria um 8-3 aí pro Vasco, um 7-4 na verdade pro Vasco, nesse mano a mano. Pendendo mais, óbvio. Pelo momento, ou pela temporada, ou o pacote das duas coisas, tá? Eu penso mais ou menos dessa forma. Eu sei que você vai falar, porra, poderia ter um Cauã Barros aí, poderia ter um Tietchan, poderia ter um Andrés Gomes. Mas o Fluminense tem qualidade também, né, velho? Hércules Martinelli vem jogando muito bem na temporada. Hércules um pouco mais abaixo, mas ainda assim com mais consistência. E Canóbio é um ponta grosso, ogro com a bola no pé, mas
joga com mais regularidade, né? Andrés Gomes eu gosto, ele tô gostando muito dele, tá? É um pecado até, mas eu ainda diria com esse mano a mano. E tirar Fábio de mano a mano também é um pouco de pecado. Enfim, eu acabei de me complicar, porque é um mano a mano bem difícil de se fazer desse Vasco Fluminense, que é clássico, é difícil, e o GE tá colocando o Vasco como favorito. 6 votos para a vitória do Vasco, 2 votos para o empate e nenhum voto para a vitória do Fluminense. Não acho que o Vasco é um super, hiper, mega favorito, mas acho que é favorito sim. Meu palpite é 3-1 pro Vasco hoje, no Maracanã, e deve ter gol de Ryan de novo, viu? Mas, enfim, vamos aguardar. Jogaço hoje, viu? Esse jogo é transmitido pela Cazé TV e pela TV Record também. TV aberta para todo mundo poder acompanhar a partida. Bom, tamo junto. Valeu, gente. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde em vídeo aqui no canal. Valeu. Tamo junto.